nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Porque quem é esbarrado pelo Espírito Santo de Deus é gente diferente. É gente que quando chega, joga a gente para o alto. É gente que quando chega, nos impulsiona, torce por nós, deseja o nosso bem. Por isso eu queria começar hoje uma nova série intitulada Alegria. E a proposta é que consigamos experimentar genuinamente de uma alegria que independe do que acontece ao nosso redor. Independe dos azedumes que se apresentam na nossa travessia. Que independe das circunstâncias. Mesmo que tudo esteja ao caos ao nosso redor, dentro de nós estará tudo solidificado. E essa série é baseada numa obra de um autor teólogo norte-americano chamado Warren Wiersbe. Ele tem um livro que é uma releitura da carta aos Filipenses, que ele fez em grego, lá no original, que depois se tornou uma parte de uma série de comentários, mais de 50 comentários que ele tem sobre a Bíblia. E essa obra especificamente chama Be Joyful. E numa tradução direta é seja feliz, seja alegre. E essa é a proposta que eu queria fazer para você a partir de hoje. Seja feliz. Seja alegre. E logo no início do livro, lá pelas tantas, Wiersbe usa o Salmo 16, versículo 11, e ele afirma o seguinte: aqueles que confiam em Jesus Cristo têm o privilégio de experimentar de uma alegria incondicional. Se você confia que Jesus está com você, você pode ter certeza de que, a despeito das situações, a despeito das circunstâncias, Deus vai fazer florescer dentro do seu coração uma alegria incompreensível. Que as pessoas vão olhar e falar assim: como? Me explica isso. Só que o Wiersbe vai dizer algo, e aí eu queria a ajuda do Marcelo para projetar, porque quero honrar exatamente a palavra dele. Ele diz assim: poucos cristãos aproveitam desse privilégio. De qual privilégio? De confiar em Jesus e de experimentar da alegria que é fruto do Espírito na nossa vida. Quando você lê a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e lá ele trata sobre o fruto do Espírito, ou seja, essa comprovação de que você tem Deus na sua vida, ele vai elencar vários gomos desse fruto. E um gomo desse fruto é alegria. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E a alegria está lá presente. Então ele vai dizer isso. Poucos cristãos aproveitam desse privilégio. A maioria passa a vida sob uma nuvem de decepções, quando afinal podiam andar sob o resplendor da alegria. E depois que Wiersbe fala isso, ele começa a destacar o que, segundo ele, são elementos que se manifestam na nossa travessia para roubar a nossa alegria. A semelhança lá do barbeiro, ele vai dizer: existem 4 ladrões da alegria. 4 formas que se apresentam diante de você para que, de alguma forma, macule o seu coração e faça quase que uma opressão contrária à alegria que você está sentindo. E quais são esses 4 ladrões? Primeiro, as circunstâncias. E aí é exatamente isso que nós vamos tratar hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre as pessoas. Porque as pessoas, Joel, têm, algumas delas, essa capacidade de furtar ou de
tirar de dentro de nós essas experiências de alegria. O terceiro ladrão são as coisas. E o quarto ladrão, a ansiedade, que é uma marca deste tempo. Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro ladrão, que são as circunstâncias. E eu quero só lembrar àqueles que estão acompanhando já há algumas semanas, de forma intencional, eu tenho afirmado, assim como eu, o pastor Heinerson, quando ocupamos esta posição com o sagrado encargo de proclamar a palavra de Deus, nós afirmamos categoricamente que o fato de sermos esbarrados pelo Espírito Santo de Deus, o fato de sermos reconhecidos como filhos e filhas de Deus, não nos isenta das contingências da vida. O fato de estarmos na comunidade, o fato de adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, sermos piedosos, comprometidos com a palavra de Deus, isso não nos garante privilégios diante das circunstâncias da vida. E a gente precisa entender isso. Porque, inclusive, um exemplo que costumo utilizar para consolidar no seu coração a afirmação a respeito de que a presença de Deus nas nossas vidas não nos dá uma proteção ultramax gospel, é que o próprio Senhor Jesus, nas narrativas dos evangelhos, está dentro de um barco que migra as águas do mar da Galileia, e o fato de Jesus estar no barco não isentou o barco de ser alvejado pela tempestade. Todos os barcos naquela noite foram impactados pelo movimento bravio do mar, pela força torrencial das águas que caíam dos céus. E lá estava Jesus Cristo. Para que possamos nos lembrar, com Cristo no barco, não necessariamente as tempestades vão cessar. Com Cristo no barco, nós não teremos uma proteção especial, como se um anjo acampasse ao nosso redor e criasse uma barreira contra as circunstâncias da vida. Não. E nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer na nossa fé, na nossa relação com Deus, para que não sejamos mais meninos, meninas, infantes, criando expectativas pautadas muito mais na nossa infantilidade espiritual, diante da realidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que neste auditório, muitos de nós já fomos sacudidos pela vida. Pessoas piedosas, tementes a Deus, comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus. Eu sei que neste auditório temos pessoas que foram esbarradas pela injustiça. Pessoas que, porque se comprometeram com o Evangelho do Senhor Jesus, pagaram um alto preço por isso, exatamente porque se comprometeram com o Evangelho do Senhor Jesus. E a verdade é que, exatamente por nos dispormos à fidelidade à palavra de Deus, parece que aí sim a coisa fica preta para o nosso lado. Parece que o contrário se manifesta exatamente para impedir a gente de continuar trilhando o caminho do Senhor. Pessoas que não poucas vezes, por amar a Jesus Cristo, perderam oportunidades. Pessoas que, porque honraram o Evangelho do Senhor Jesus, não estão hoje com as suas contas bancárias recheadas. Pessoas que, porque não abriram mão dos seus valores, dos seus princípios, não estão galgando hoje determinadas posições na sua trajetória profissional. Agora, cuidado com os atalhos que a vida te oferece. Há preços muito altos, ocultos,
que serão projetados adiante sobre a sua vida, por conta das facilitações, por conta dos caminhos obscuros. Infelizmente, a gente, vez por outra, é noticiado com tristeza no coração, porque pessoas preferiram abrir mão dos valores, dos princípios, da verdade, em detrimento a facilitações, em detrimento a benefícios. E eu aprendi uma coisa cedo na minha trajetória espiritual, na minha vida cristã, é que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E o que o inimigo de fato deseja é envergonhar não apenas a nós mesmos, mas o evangelho do Senhor Jesus que proclamamos. E por isso nós precisamos entender isso. O preço da lealdade ao Senhor Jesus. E os fardos por consequência dessa fidelidade. E se você acredita que talvez eu esteja aqui de forma exagerada, tentando fundamentar a minha palavra, eu queria que você acompanhasse o texto que vai ser projetado, palavras do próprio Senhor Jesus aos seus primeiros discípulos. Ele diz assim: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então prepara. Quer andar com Jesus, quer andar no caminho de Jesus, quer ser fiel ao evangelho do Senhor Jesus, se prepare. Se prepare por quê? Porque haverá perseguição, haverá injustiça, haverá a manifestação das trevas sobre a sua vida. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 35, afirma sobre esses primeiros seguidores de Jesus, que alguns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio e mortos ao fio da espada, simplesmente porque se comprometeram com o evangelho do Senhor Jesus. Simplesmente porque disseram: olha, eu amo a Jesus, eu amo o caminho do discipulado de Jesus e vou honrar esse caminho. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versos 1 e 2, nós lemos que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, dentre eles Pedro, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Aqui é uma narrativa histórica daqueles que se comprometeram lá na Gênese a manter viva a mensagem do evangelho do Senhor Jesus e pagaram com as suas próprias vidas esse preço. O apóstolo Paulo, que fora antes da sua conversão um perseguidor dos cristãos, quando se converte, é tido pelo seu povo como traidor. Olha o X9 aí. E o que acontece? 40 homens do seu povo fazem um juramento público: nós não comeremos nem beberemos nada enquanto nós não acabarmos com a vida do apóstolo Paulo. Imagina. E é esse mesmo Paulo, que preso em Roma, com risco de ser decapitado, arruma tempo para se assentar e redigir uma carta que está aí na sua Bíblia, que é exatamente a carta que vai nortear os nossos passos de hoje às próximas semanas, que é chamada da carta da alegria. O camarada está preso, acorrentado, com risco de ser decapitado, e ele começa a sua carta dizendo o seguinte: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Não andem ansiosos por coisa alguma.
na travessia pela vida, diz Paulo, busquem a Deus, andem de mãos dadas com Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente diante das contingências da vida. Porque quem somos nós? Nós somos aquilo que nós somos aqui. E o que a palavra de Deus está dizendo? Mesmo que tudo esteja ao caos, busquem a Deus, porque o resultado de caminhar pela vida de mãos dadas com Deus é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração, vai dar a você um equilíbrio que nenhum ansiolítico, nenhum antidepressivo é capaz de dar. É isso que Paulo está escrevendo no chão de uma prisão, acorrentado com risco de ser decapitado em Roma. E lá, no chão frio da prisão, algemado 24 horas a um soldado romano, ele vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Não interessa o que está diante de mim, porque quem me fortalece não é o meu dinheiro, não é o meu diploma, não são as minhas credenciais. Eu posso encarar o que for, porque tem gente que lê esse negócio aqui, pronto, eu virei a heroína do Senhor Jesus, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. A proposta é, não interessa o que virá sobre a sua vida. Você pode encarar o que for, desde que você esteja de mãos dadas com o Senhor. Porque de mãos dadas com o Senhor, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração. Aí você não se desespera, você não murmura, você não braveja, você não faz besteira. Por quê? Porque aquele que está em você é maior do que aquela situação. É isso que nós estamos aprendendo aqui. O que, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo é: ó linda família Casa Viva, não permita que nada, ninguém furte do seu coração a alegria que só Deus pode dar. Furte do seu coração a alegria, a segurança, a paz que só Deus pode dar. E se você deseja nesta manhã se entregar à experiência dessa caminhada, de reflexão da palavra de Deus, e a partir das páginas da Carta da Alegria, aprender com o apóstolo Paulo, com esses primeiros cristãos, diante de cenários que a gente não faz ideia, Nós somos muito privilegiados, em todos os aspectos. Moramos situados geograficamente num ponto do planeta que, se você jogar qualquer coisa no solo, frutifica. Para onde você olha, a beleza natural, água em abundância, riquezas e mais riquezas. A gente não tem problema de terremoto, maremoto, furacão, não tem nada. A gente pode aqui, hoje, nesse exato momento, estar reunido, louvar, aumentar o volume, cantar, sem risco de uma guarda entrar aqui, apontar a arma contra nós e dizer: vai todo mundo preso. Eu estava com uma viagem programada por conta da minha função para ir à Ucrânia
agora, cuidarmos de 150 famílias pastorais ucranianas atingidas pela guerra, porque eu não sei se você está sabendo, a guerra não acabou lá. E a notícia que eu recebi sexta-feira, vamos ter que abortar. Por quê? Porque a coisa se intensificou. E aí há risco para nós que iríamos para essa viagem de sermos presos, e há risco dessas famílias pastorais em deslocamento de serem capturadas, separadas pais de filhos, os pais serem enviados para a guerra, as mães sabe-se lá para onde seriam enviadas. E nós estamos aqui, usufruindo do privilégio que é acompanhado da grande responsabilidade de sermos filhos obedientes, fiéis, e que com a sua vida no cotidiano, nas idas e vindas, provam, diante das contingências da vida, de que nós cremos em Deus. Porque é bonito nós cantarmos. A nossa igreja é privilegiada de termos o que temos aqui em termos de estrutura musical. A gente tem aqui os decanos da tradição batista e sabem do que eu estou dizendo. Se você não teve a oportunidade, eu vou te dizer de forma testemunhal afirmativa, porque eu rodo esse Brasil de cima a baixo, a nossa igreja é privilegiada. Privilegiada. Com tão pouco tempo de vida, de existência, de ter o que a gente tem hoje aqui, de gente servindo com dedicação o ambiente da adoração. Privilégio, privilégio. Estruturalmente, privilégio. Mas que é acompanhado de responsabilidades. E uma das formas de honrarmos todos os privilégios que Deus tem nos dado é vivermos com dignidade, fidelidade, a vida que Deus nos deu. Para marcarmos essa realidade na qual nós chamamos de Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro, o seu ambiente de trabalho, o seu núcleo familiar, com os sinais do reino de Deus. E por que eu fiz menção à questão da equipe? Porque muita coisa que a gente canta aqui só vai fazer sentido se a gente viver. Porque senão, Hugo, são só palavras soltas ao vento. De que adianta nós dizermos que confiamos em Deus se na hora H a gente rói a corda, como diz por aí? De que adianta nós proclamarmos com os nossos lábios aqui que o Senhor está conosco, se na hora em que a vida aperta, se na hora em que as circunstâncias se agigantam diante de nós, nós nos amedrontamos, porque nós não confiamos na hora H no Deus que nós cantamos e que declaramos por meio das nossas vozes que confiamos. Então, se você deseja de verdade encarar essa travessia de 4 semanas, eu já vou dizer, não é para qualquer um. Não é. Mas se você está disposto e disposta a ser surpreendido e surpreendida por aquilo que Deus vai falar com você, vai sacudir, vai doer, mas vai tirar a gente de onde a gente está. E vai nos colocar muito próximo do extraordinário de Deus. Se você deseja isso, eu quero ler com você. E aí eu convido você a acessar a sua Bíblia em Filipenses. Nós vamos abrir a carta. Imagina você pegando aí o pergaminho, abrindo, lá na primeira linha, é o que a gente vai ler agora. Filipenses capítulo 1, verso 1.
O texto vai ser projetado para que você acompanhe, leitura que faço na Nova Versão Internacional. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1, Paulo inicia a carta dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e aí ele endereça essa carta, ele se apresenta e endereça essa carta. Estou enviando essa carta para quem? A todos os santos em Cristo Jesus. E dentro daquele contexto, aos cristãos de Filipos, que ficavam resididos ali na cidade, na comunidade de Filipos. Assim como os bispos e diáconos. E aí ele começa a sua saudação. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, está ele preso dentro de uma prisão em Roma, acorrentado. Quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. E aí eu queria tomar liberdade e você lesse essas próximas linhas como um WhatsApp que Paulo mandou para você. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, com o único objetivo, para a glória e louvor de Deus. E quero que saibam, ó linda igreja de Itaipava, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Que WhatsApp maravilhoso, extraordinário. Agora, observe que ao final Paulo diz simplesmente assim: quero que saibam que aquilo que me aconteceu. Paulo, ficamos meio perdidos aqui. Parece que faltou aí, você estava apressado, mandou o WhatsApp, está faltando um resto de mensagem aí. O que te aconteceu? Acompanhe a leitura que faço de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A resposta de Paulo sobre o que aconteceu com ele. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Espera aí, Paulo, você deve estar de brincadeira. Como assim? Você passou por tudo isso e você simplesmente escreve uma mensagem de WhatsApp, manda para a gente essa mensagem de WhatsApp, dizendo assim, aquilo que me aconteceu. E a principal mensagem da sua escrita é: alegrem-se. Para onde eu olho na sua carta, você vai dizendo, alegrem-se, sejam alegres, sejam felizes. Como assim?
Como que você consegue no meio do caos? Olha o que você disse aqui. Desculpa, Paulo, mas eu tenho até vergonha de dizer o que acontece comigo, porque, numa boa, eu vou parar de reclamar. Porque eu estou olhando aqui para as circunstâncias que você tem enfrentado, tenho olhado para aquilo que tem se apresentado diante da minha vida. Eu não tenho problema algum. Nenhum. E me perdoe, porque eu murmuro, eu reclamo. Eu vivo com ingratidão. Por coisas muito menores. Dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia. O meu coração é tomado de tristeza, de murmuração, de reclamação. Eu praguejo. Eu brigo com Deus. Por favor, Paulo. Você tem que, no mínimo, dizer para nós como que você conseguiu, diante dessas situações, manter dentro do seu coração a alegria incondicional. Sabe o que eu acredito que Paulo responderia se nós mandássemos de volta uma mensagem de WhatsApp para ele perguntando: Paulo, como assim? Qual que é o segredo? Sabe o que eu acredito que Paulo responderia para nós? Ô, gente querida, gente linda, gente cheirosa, é tudo uma questão de foco. É tudo uma questão de foco. Tem tudo a ver com os nossos olhos. Rubem Alves, teólogo, educador, disse num dos seus escritos que os nossos olhos precisam ser educados, de modo que a partir da educação dos nossos olhares, nós possamos experimentar do aumento das nossas alegrias. Quem esteve aqui ano passado e acompanhou uma série que fiz sobre os sentidos, e trabalhamos aqui os sentidos, e o que os sentidos têm a ver, visão, paladar, olfato, tato, com a nossa vida espiritual, nós aprendemos que a visão, o nosso olhar, é a janela para a nossa alma. É o camarada que está diante do mesmo obstáculo que o outro, e eles têm percepções completamente diferentes. Um está diante de Golias e corre amedrontado dizendo: é grande demais para mim. O outro está diante do mesmo Golias, olha e fala assim: cara, que maravilha, não tem como errar. O cara é tão grande, é um Andrezão, não tem como errar um camarada desse. Qualquer pedrada que você jogar para aquela direção vai pegar. É tudo uma questão de olhar. Tem gente que anda pela vida enxergando meio copo vazio o tempo todo. Ó vida, ó céus, ó azar. É gente amarga, é gente que vive para baixo, gente azeda, parece um gambá espiritual. A gente precisa aprender a olhar para o mesmo copo e dizer: meio copo cheio. É o mesmo copo. É igual o caso do pai que está na cozinha com a mãe, chega uma carta do filho que tinha saído de casa para estudar fora. Aí o pai abre a carta, fala assim: que filho desnaturado, hein? Brincadeira, a gente fica 20 anos, cria, cuida, dá do melhor, aí o infeliz sai e manda uma carta dessa. Aí a mulher está do lado, sábia, diz o seguinte: amor, o que está escrito aí? Olha aqui o absurdo que está escrito aqui. Pai manda dinheiro. Ele está achando o quê? Que eu sou Banco Central? A mulher nem tinha visto a carta lá do canto da cozinha, falou assim para ele: não é isso que está escrito aí não, amor. Como assim não é? Estou aqui lendo, ó. Pai manda dinheiro. Ela saiu de lá de forma elegante, pegou a carta, a mesma carta, e disse: não, amor, não tem nada disso escrito aqui. Como é? Você está cega. Acabei de ler. Foi eu cega? Olha o que está escrito aqui, amor. Pai, manda dinheiro
Não muda? Quando a gente se conecta com o Espírito Santo de Deus, o nosso olhar para a vida muda. Por quê? Porque a gente começa a olhar para essa vida com aquela percepção do além, do transcendente. A gente começa a entender que isso que está acontecendo aqui não é projeto de Deus. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior do que aquilo que a gente é capaz de alcançar. Quando a gente começa a andar pela vida, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós não nos rendemos. Porque a gente sabe quem está com a gente. E aí a gente não se abala. Não se abala porque o governo pode chegar, pode mudar a política, pode vir uma crise econômica sobre nós, um caos como aconteceu na pandemia. Tragédias podem se manifestar na nossa travessia, mas nós vamos continuar avançando porque o nosso olhar não está na circunstância, o nosso olhar está em Jesus Cristo. É tudo uma questão de olhar. E quando nós mudamos os nossos olhares, as decisões não afetam mais os nossos corações. As circunstâncias não ditam mais o conteúdo das nossas almas. Essa é uma das coisas que eu aprendi com Natália. Ontem eu falava sobre isso, lá no nosso encontro de namorados. A trajetória conjugal tem que nos aperfeiçoar. Você homem, você mulher, você é a extensão das mãos de Deus na vida dessa pessoa que está aí com você. Então, se a sua mulher ou se o seu marido se transformou no limão capeta, a culpa é sua. É sua. Porque nós aprendemos ontem que o amor de Deus em nós gera no outro o que se torna amável. E Natália me ensinou isso. Nós somos os guardiões dos nossos corações. Nós temos a chave que decide quem vai alterar o conteúdo do nosso interior. Então nós não podemos, não devemos permitir a qualquer um, Gabriel, que entre dentro da gente e altere aquilo que nós estamos vivendo. E, sobretudo, aquilo que nós estamos vivendo com Deus. Porque os planos que Deus tem para nós, diz o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 11, são planos extraordinários, de alegria, de paz, de prosperidade. E o meu foco, portanto, diria Paulo, é Jesus. É o Jesus do Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o que a gente lê no verso 12 do capítulo 1 de Filipenses. Eu quero que saibam, ó linda igreja de Itaipava, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho em todas as circunstâncias da minha vida. Olha o que esse camarada está dizendo. Tudo o que aconteceu, que você olharia como tragédia, 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 para mim é oportunidade. Oportunidade. Quem me viu pregando aqui há algumas semanas sobre o tema antifragilidade, um termo cunhado pelo matemático Nassim Taleb, vai se lembrar sobre o convite, a proposta que fizemos de que nós precisamos olhar para as circunstâncias que se manifestam como contingências da realidade e não nos entregarmos de forma frágil, e não resistirmos, e nem buscarmos um contexto pós-Segunda Guerra Mundial de resiliência. Deixa a situação passar que eu vou voltar a ser o que eu quero, porque tem coisa que não vai voltar a ser o que era. E o que a gente faz? A gente usa aquilo como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Porque se a situação não muda, gente, mudo eu. Grava isso. Se a situação não muda, mudo eu. Isso é maturidade.
E aí é o que Paulo está dizendo. Então eu estou aqui diante de uma situação que você vai olhar como tragédia, como caos. Eu vou começar a perguntar, o que o Evangelho do Senhor Jesus ganha com esse negócio aqui? O que eu posso fazer aqui? De que maneira eu posso reagir a isso? Para mostrar para todo mundo que isso aqui não é capaz de alterar o conteúdo do meu coração. Como que eu posso viver, agir e reagir a isso aqui? De modo que Deus seja glorificado por meio da minha vida. Porque é isso que Paulo diz. Quando alguém olhasse para ele numa situação preso, ele diria o seguinte: perseguido, para mim, está aí no verso 21, viver é Cristo. O que eu viver aqui, eu vou viver para honrar o nome de Deus. E se você morrer? Gente, se eu morrer é lucro. Se eu morrer, você vai ficar aqui com os problemas e eu vou estar no céu, com Jesus. Você quer coisa melhor? Para mim, viver é Cristo. E morrer, eu já aprendi que o Senhor Jesus, quando ressuscitou 3 dias depois de morto, Ele venceu a morte não tem mais última palavra sobre mim. No dia em que eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir diante de Jesus. Então, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Aí eu lembro do pastor Mauro Israel, Igreja Batista do Fonseca, lá em Niterói. Homem de Deus, eu tive o privilégio, seminarista, um girizinho ainda, na caminhada pastoral, ouvi o testemunho de um homem tomado pelo câncer, consumido pelo câncer, realizar o último culto dele, ele olhar para a igreja e falar assim: igreja, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela maneira como vocês estão intercedendo e expressando carinho, cuidado de vocês para com a minha vida e a vida da minha família. Eu creio que o câncer é menor do que o poder do meu Deus. Eu creio. E aí ele encerrou a sua palavra dizendo algo que me impactou desde então. Ele disse: pode ser que Deus me cure. Pode, porque eu creio no poder de Deus. E se Deus me curar, igreja, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, quem vai ver a glória de Deus sou eu. Você tem que estar muito cheio de Deus para poder falar um negócio desse. Você tem que estar muito cheio do Espírito Santo de Deus para encarar essa vida à semelhança de Paulo e dizer o seguinte: enquanto eu estiver vivendo aqui, tudo o que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus. E se esse negócio, que é um tempo muito raso, muito curto, chamado vida, acabar, eu vou viver o que eu estou sonhando a minha vida toda. Eu vou olhar para Jesus Cristo. Esse foi o segredo do apóstolo Paulo, é ressignificar o olhar, é parar de ficar olhando para as circunstâncias e começar a focar em Deus. Porque aí quando Paulo olha para a prisão, olha para as circunstâncias, ele percebe o seguinte: isso aqui é uma oportunidade para o Evangelho do Senhor Jesus avançar. Tanto que você vai ler, você não vai ver em nenhum momento Paulo lamentando a sua prisão. Ó vida, ó céu, ó... Não! Ao contrário, ele vai dizer, olha aí, no capítulo 3 de Efésios, capítulo 1, está projetado aí: eu não sou prisioneiro de Roma. Se esse pessoal está achando que eu sou prisioneiro deles, eles estão muito enganados, porque eu sou prisioneiro é de Cristo Jesus. Enquanto eu estiver acorrentado aqui, eu sou um prisioneiro de Cristo, e vai todo mundo ouvir do Evangelho de Jesus aqui. Eu não posso sair daqui mesmo. O problema é seu que está preso aqui comigo. Porque é isso que acontecia, né? E de fato, você tinha ali Paulo preso, talvez ali os companheiros de cela, e especificamente você tinha um soldado romano acorrentado a esse camarada 24 horas por dia. Na verdade, o turno mudava de 6 em 6 horas, então isso significava que todo dia 4 soldados romanos tinham que ver Paulo orando, tinham que ver Paulo escrevendo as cartas que ele enviava às igrejas, tinham que ver Paulo falando: alegrem-se, alegrem-se, o meu viver é Cristo. Aí estão lá os caras ouvindo. Não ia demorar muito, um soldado desse ia se render ao Evangelho de Cristo Jesus.
Aí eu fico imaginando se você e eu encarássemos as dificuldades da vida com esse olhar. Eu sei que alguns de nós aqui já passamos pela experiência, aqui eu me somo a você, de ficarmos internados dentro de um hospital. Não é fácil. Às vezes internados num sistema de tratamento intensivo, com restrição de visitas. Não é fácil. E nós temos duas formas de encarar isso. Uma é estarmos lá sobre aquela cama, tendo aquela circunstância como um ladrão das nossas alegrias, dos nossos sentimentos profundos com Deus. Ou estarmos deitados no leito de hospital e olharmos as pessoas passando diante de nós e realizarmos uma oração. Deus, que as pessoas que passarem por aquela porta ou atravessarem o meu leito, elas não entrem aqui acreditando que o Senhor é um Deus pequeno, que o Senhor é um Deus que não se importa, que o Senhor é um Deus mal-humorado. Que diante disso tudo eu possa ser uma testemunha de que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus amoroso. Eu quero que essas pessoas, quando atravessarem a minha vida, ou forem atravessados por minha vida, essas pessoas possam olhar aqui essa circunstância e perceber a presença do Senhor aqui em mim. Você tem duas alternativas. Mas eu te garanto que se você optar pela segunda, a circunstância pode até não mudar. Aquilo que está se avolumando diante de você pode continuar se avolumando. Mas aquilo que parece um gigante insuperável, se você está com seus olhos fitos em Cristo Jesus, aquilo diante de Cristo Jesus, por conta do seu olhar em Cristo Jesus, vai virar pó diante dos seus olhares. Mesmo que aquilo permaneça, aquilo vai ser agora visto como uma fração de pó diante do Deus a quem estou com os meus olhos fitos. Aí você pode dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí as pessoas inevitavelmente vão chegar perto de você, Bruno, e vão falar assim: como assim? Como que você está agindo e reagindo a isso? Dessa forma. Aí sabe o que você vai dizer, Bruno? O que você está vendo é um boneco de barro. Porque do pó eu vim, e um dia para o pó eu vou voltar. Mas isso que você está contemplando é um tesouro que preenche o interior desse boneco de barro. E esse tesouro que preenche o interior desse boneco de barro é o Espírito Santo de Deus. E com esse Espírito de Deus na minha vida, não interessa o que vai se apresentar diante de mim. Porque aquele que está dentro de mim é maior do que isso. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu sei que alguns dentre nós estão passando por lutas pesadas. Eu sei. Mas se você continuar olhando para as circunstâncias, se a sua alegria depende disso aí mudar, você vai se decepcionar. Você vai se ferir. Por isso eu queria convidar você, especialmente você que está passando por dias difíceis. Você que teve o tapete de debaixo dos seus pés puxado pela vida. Você que está com a alma ensanguentada. Você que há dias está encharcando o seu travesseiro durante as madrugadas. Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, como está doendo?
como está doendo. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando. E diga aí, Deus, eu preciso de Ti. É só o Senhor. Sem o Senhor eu não vou conseguir passar por isso. Peça aí, Deus, que o Teu Espírito Santo mude o meu olhar. Eu quero sair daqui não olhando mais para essa situação, para essa circunstância. Eu quero sair daqui de mãos dadas com Teu Espírito, com os meus olhos fixos em Jesus Cristo. Para que essa situação que tem se agigantado diante de mim, agora com um novo olhar, pareça um fragmento de pó diante do Senhor. Então diga aí, Deus, me ajude. Me ajude a andar pela vida com os olhos no Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você, quero orar por você. E uma das coisas que nós já temos aprendido aqui é que a oração nunca foi um instrumento para mudar a situação. A oração é um instrumento que Deus deu para nós, para mudar o nosso coração. Então aí onde você está, peça a Deus, mesmo que essa situação prevaleça, não interessa por quanto tempo, o que mais interessa para mim é eu não abandonar as mãos do Senhor. Diga, eu não quero, Deus, desapontar o Senhor. Eu quero honrar o sacrifício que Cristo Jesus fez por mim. Porque é por meio daquela morte que eu hoje posso viver uma vida cheia de significado. A despeito do que aconteça comigo, eu posso viver uma vida plena, cheia de alegria. Diga, Deus, me dê de presente essa vida. Me dê de presente esse olhar. Deus, se manifeste diante de nós. Se manifeste sobre cada um de nós. E ajuda-nos, ó Deus, por intermédio do Teu Santo Espírito, a usufruirmos da bênção da Tua companhia. Faça-nos, ó Deus, diariamente lembrar que o Senhor é suficiente para nós. Eu não sei, Deus, o que cada um dos meus amigos e irmãos estão enfrentando. Mas eu sei que com o Senhor, eles podem enfrentar o que for. Que o Senhor manifeste de forma graciosa o Teu poder e o Teu cuidado sobre cada coração. E mesmo que aquela situação que estamos enfrentando não mude, ajuda a mudarmos os nossos olhares. Ajuda, Deus, a ressignificarmos a nossa mente, o nosso coração.
para que no meio de tudo isso, nós sejamos encontrados no teu colo, abraçados pelo Senhor, fiéis ao Senhor, ao Evangelho de Jesus. E que as pessoas, quando olharem para nós, sem entender absolutamente nada, ao descobrirem que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com o Senhor em nós, possam glorificar o teu santo nome por meio das nossas vidas. É o nosso desejo. É a nossa oração. Não por mérito, nem por merecimento, mas por aquele que nos amou antes de tudo. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A ti seja toda a honra, toda a glória, hoje, durante todo o percurso da nossa caminhada. Amém e amém.